Tudo bem, pessoal da tribo? No vídeo de hoje nós vamos ensinar como instalar um servidor de correio eletrônico. Para isso nós vamos utilizar o Carbonio, que é uma versão livre e atualizada do antigo Zimbra. Na verdade, o Zimbra ainda continua aí funcionando, só que apenas para quem paga. Então, para você começar a instalar o Carbonio, você tem que seguir algumas requerimentos de servidor que eles demonstram aí no site deles. O Carbonio tem bastante funcionalidades, como vocês podem já observar, tem calendário, pode fazer chamadas de vídeo, videoconferência. Para instalar o Carbonio, a gente vai em recurso, ver a parte de documentações, e aqui você tem um guia de administração para o Carbonio, né, de Community Edition, ou o que seria o livre. Então, na parte aqui do install, você tem os requerimentos, que ele avisa aqui que você precisa ter quanto de CPU, quanto de RAM, os cenários de instalações, e nós vamos seguir esse modelo do single server. Você pode ter também um cenário multi-server, com vários servidores. Então, no nosso caso, só vai ser com um servidor, e nós vamos utilizar o Ubuntu 24.04. No nosso site eu já deixei um script pronto que vocês podem seguir, logicamente mudando o que for de interesse para vocês. Então, a primeira coisa, vamos acessar o nosso servidor pela nossa VPN. Para saber como instalar um servidor Ubuntu, não deixe de assistir aí o nosso vídeo que eu vou deixar no card para facilitar aí toda a parte de configuração, de como ativar Firewall, mas eu vou dar uma passada aqui independente disso. Então, seguindo o nosso script, a primeira coisa que você tem que fazer é atualizar o servidor. Então, basta dar o comando de update e upgrade. Para o seu checklist de preparação, você tem que ter, obviamente, o Ubuntu Server 24.04 instalado, um hostname configurado devidamente, o DNS apontando para o seu servidor, tanto o registro A como o registro MX. E, logicamente, o firewall ativo e configurado. Mas isso nós vamos ver logo em seguida. Como houve aí uma alteração de kernel, vamos dar um reboot na máquina. Terminado o reboot da máquina, vamos acessar novamente. Vamos definir o hostname da máquina. No meu caso será esse, você troque para o que você desejar. E vamos colocar a parte de IP correspondente ao seu servidor. Então, no caso, esse será o IP que eu vou usar para o meu servidor. Então, lembrando, tem que ter cadastrado isso aí no seu DNS, bem como esse IP tem que estar cadastrado no reverso, ou seja, ele tem que, no DNS reverso, ele tem que o IP resolver para o nome correspondente, senão você vai ter problema em receber as mensagens, pois seu servidor pode ser considerado de spam. Vamos baixar esse script aqui, que se encontra lá no repositório dos extra, e vamos rodar ele logo em seguida. Vamos novamente fazer um update. Isso é para ele colocar os pacotes, né, a base de pacote dos extra integrado agora com o seu servidor. E vamos dar agora o comando de instalação do Carbonio.
instalação foi terminada sem problema. Vamos agora dar esse comando para iniciar a configuração. Ele já descobriu aqui qual os IPs que ele está usando, então ele vai usar o IP corretamente, porque nós já colocamos registro, ele já fez uma consulta lá no DNS, encontrou o servidor, verificou portas e já está tudo pronto. E aqui ele pede para dar o Y, né, o IS, para aplicar a configuração. Então vamos fazer isso. Terminou essa parte da configuração, vamos dar um Enter para sair. E vamos dar esse comando para fazer mais algumas configurações. Então ele pergunta aqui, qual desses IP aqui e rede será usado como interface? Então só escolher esse IP aqui. Observem bem, é só o IP, não precisa botar máscara nem nada não. Agora você vai escolher uma senha de cluster. Esse cluster, na realidade, são os processos que ele fala, né, que um vai se comunicar com o outro, é dentro do servidor. Então, vou criar uma senha. Vou repetir. Então, está criado aí a parte de senhas de mesh. Nós vamos agora lá com o usuário dos extras, que é um usuário que roda todos os serviços do Carbônio. Então, vamos entrar como os extras e nós vamos criar agora um admin. Ele cria um admin chamado extra, mas esse admin é para ser usado nos serviços, então a gente recomenda que você não use ele. Até a senha que ele atribui é uma senha randômica que ele mesmo cria e faz as configurações em cima dela. Então, crie uma outra conta de admin, pode ser com o seu nome, ou então, como eu faço aqui, ó, eu criei com o meu nome mesmo. Admin, né? Você pode ter quantos admin, pode ter Nauro, aí você vai botando quantos você quiser. Então, esse aqui é a linha de comando para você criar o administrador. Você pode também depois criar na interface web, sem problema. Então, foi criado agora o admin. Vamos sair dos usuários extras e vamos agora fazer a liberação de portas do firewall do servidor, para poder você colocar o servidor de correio eletrônico em produção. Sendo que eu coloquei aqui, ó, que essa porta 6071, ela é uma porta para console de administração. Então, seria bom que você só abrir essa porta para a VPN. Se utilizando o Tailscale, tem até um vídeo aí no canal ensinando como fazer a instalação do Tailscale, isso aí já automaticamente vai estar configurado para você, sem problema. E agora vamos fazer o primeiro acesso no servidor. Então podemos até fechar essas páginas aqui. Se por acaso der esse erro aqui, é porque tem um bug na instalação do Carbônio. Então, para resolver isso aqui, vamos fazer o seguinte. Para resolver, então, esse bug, vamos dar esse comando. Seguido desse aqui. Então, a senha é a do cluster. Eu equivocadamente coloquei a senha aí do sudo, mas não é. Prestar bem atenção aqui é para inserir a senha do cluster, aquela que você configurou anteriormente. Vamos ter que dar agora um reboot. Vamos novamente acessar agora o servidor, ver se ele está no ar. Então está no ar, sem problema, e vamos fazer o acesso, primeiro acesso do servidor. Então colocamos nossa URL,
Tem que ser HTTPS, não pode botar HTTP porque ele não vai, porque aí não temos um redirect da porta 80. Como não estava acessando do navegador aqui, do Brave, basta você limpar o cache e aí ele consegue fazer o acesso. Então, você faria dessa maneira aqui. Vamos limpar aqui, voltar, excluir dados de navegação. Então, você manda excluir todos os dados e aí o seu Brave, no caso é só o Brave que dá esse problema, no caso da segurança dele. Aí ele consegue acessar. Vamos dar então a senha do nosso admin. Então já estamos aqui no primeiro acesso do usuário admin, que é o usuário administrador. Então o que a gente pode fazer aqui já de imediato? Já dá uma olhada, né? Aquela, como todo correio eletrônico, tem a pasta de lixeira, de envio. Mas vamos para as configurações. Aqui ele está dando que é automático, né, o resize de texto, mas vamos procurar aqui, primeiro de tudo, para quem tem dificuldade em inglês, vamos colocar no idioma português. Vamos salvar e vamos reler a página. Então aqui você pode modificar, né, o tamanho do texto, pode escolher o tema, né, parte de modo escuro. Vamos salvar já aqui para ver como é que fica. Respostas automáticas, aqui é já basicamente igual a qualquer outro correio eletrônico. Vamos vir na parte de contas, ele tem aqui um default, né? Então você pode colocar como nome da conta, em vez de ser default, admin. A configuração de mensagens enviadas também pode modificar para ficar correto. Se quiser habilitar o campo responder nas mensagens, aí você pode escolher depois uma conta, mas só tem a conta do admin, então não adianta isso aqui. Então agora já está salvo. Aqui na parte de e-mails, exibição de mensagens, aqui é bem fácil, né? Não tem assinatura. Para quem mexe aí com Gmail é igual, não tem grandes problemas. Vamos agora então voltar para a nossa administração. Então aqui seria o cliente de correio eletrônico. Não tem grandes dificuldades. Só para dando mais uma passada aqui, a gente tem também calendários, né? Agenda, que é fácil de configurar, seus contatos, lista de distribuição que você pode ter também, e a busca que você pode fazer, tanto nos e-mails. Então, isso aqui é padrão de qualquer servidor de correio eletrônico. Então, o importante agora é saber administrar isso aí. Então, vamos abrir outra instância aqui. Vamos só copiar essa URL e vamos acessar a porta de administração, que é essa aqui. Então, nós estamos agora no painel de administração. Usuário normal. Então, abriu aqui a página do administrador do servidor. Então, mostra aqui o nome do servidor. E uma primeira tarefa que eu vou fazer aqui é a parte de instalação do certificado SSL. Então, nós vamos usar o Let's Encrypt. Então, nós vamos na parte do servidor, aqui em domínios, e vem aqui embaixo, ó, hosts virtuais e certificados. Clicamos aqui
Então, primeira coisa, você tem que adicionar esse host virtual, né? Então, você tem que clicar, você pode botar o mesmo nome do servidor, sem problema. E vamos adicionar. Depois feito isso, você vai fazer o que a gente chama de verificar o certificado, ou seja, fazer a instalação do certificado. Vamos salvar aqui. Pronto, agora está salva essa modificação. Vamos ver, verificar esse certificado. E aqui você vai carregar o certificado do Let's Encrypt Long Chain. Vai mandar gerar o certificado. E aqui ele deu uma mensagem embaixo, verdinho, vocês podem aparecer rápido, dizendo que o certificado, né, foi pedido e agora tem que aguardar para ver o resultado e que será mandado um e-mail. Então, esse e-mail vem para os extras. Então, como é que você faz para ver essa caixa postal dos extras? Então, vamos voltar aqui, ó. Nós vamos abrir aqui as contas. Então, os extras está aqui. Clicou, aí você pede para ver e-mail. Então, você vai entrar por aqui na caixa postal dos extras. Então, aqui, olha, recebeu 2 e-mails. Vamos ver aqui o primeiro. Então, está falando, blá, 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 dizendo que foi feito, ó, a conexão foi recusada. Vamos ver esse aqui, diz que houve falha. Para resolver esse problema, então, de falha, né, na certificação, vamos aqui no nosso servidor, vamos usar a senha dos extras, né, ou o acesso dos extras, que já está até conectado, então se daria esse comando. Vamos dar o comando para limpar o proxy mail mod. Vamos regerar a configuração. E aí fazemos um restart do serviço. Mais fácil aqui dar um reboot. Não com usuários extras, mas com o seu usuário normal. Acessar novamente o servidor para ver se já voltou. Está pronto aqui. E vamos fazer a geração do certificado novamente. Escolha aqui o long chain, mando gerar. Vamos lá pegar o nosso daemon dos extras e verificar. Então, está aqui, ó. Agora deu sucesso. Ele já carregou o certificado. Então, as renovações já tem um método automático que ele vai poder renovar quando estiver perto de expirar, né? Então, esse aqui só vai expirar lá em janeiro de 2026. Mas tem uns scripts aqui que você também configura, que eu vou mostrar para vocês depois. Aí, isso aí fica automático. Então, como aqui está não seguro, vamos fechar aqui o nosso navegador. Vamos abrir ele aqui de novo. Para não dar nenhum problema, vamos excluir os dados, né, de navegação, para não ficar viciado. Então, ele não carregou aí do certificado porque os serviços também não foram restartados. Foi uma coisa que eu esqueci aqui. Então, vamos restartar de serviço. Tem que ser como root. E para voltar, vamos dar novamente um start. Vamos novamente carregar a página. Vamos sair, abrir de novo.
Então parece que esse comando ali não está startando todo o serviço. Então vamos bater aqui por um reboot, que agora deve resolver. Vamos verificar se o servidor já voltou. Aí, voltou sem problema. E vamos novamente tentar aqui o acesso pelo HTTPS. Então está aqui já com a parte de criptografia. Então vamos ver aqui, parte de conexão segura, certificado é válido. Então aqui toda a informação de validade do certificado. Então, como o Carbônio, nessa parte, como a gente está ainda em desenvolvimento, então sempre dá uns bugzinhos, mas a gente bota as dicas aqui para vocês saberem resolver. Parte de administração também. Continuando com a configuração do seu servidor do Carbônio, você precisa também configurar algumas informações no seu servidor DNS. São três na realidade. A primeira é o SPF, e que é o Sender Policy Framework, que ele é um registro DNS que ajuda a evitar a falsificação de e-mail, né? O e-mail de spoof. Então você tem que colocar essa entrada lá no servidor DNS. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi feito no meu. Então essa entrada do STF é uma entrada do tipo TXT, você vai colocar o seu domínio, como está aqui, e essa entrada aqui, SPF1MX, inclui o servidor seu, né, que está mexendo aí, que vai transacionar os e-mails, e mais nenhum outro. Uma outra entrada que você coloca também é a entrada do DKIM. O DKIM, ele faz a parte de assinatura digital de mensagens. Então você vai ter que gerar essa chave aqui lá no seu servidor, né, no caso aí do Zestra, para poder colocar no seu DNS. E o último seria o DMARC, que é a parte de política de autenticação e relatórios. Aqui basta você também colocar esse valor, né, P igual a none, que à medida que você for recebendo os e-mails, né, esse controle de spam, você vai aumentando essa restrição, isso aí. Então, depois vocês leem aí lá no site mesmo dos extras, tem uma explicação de quando você altera isso aqui. Por enquanto, bote none para não estar perdendo e-mail. E os relatórios vão ser enviados para essa conta aqui. Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que eu crio um alias dessa conta, né, para mandar para o admin. Então, vamos ver aí, aqui agora como é que eu vou criar o DKIM. Então, para gerar o DKIM, vamos lá no nosso terminal. E aí você vai utilizar este comando. Então ele tem que ser com o usuário dos extras, né? E vamos repetir. Vamos tirar o sudo, que agora não precisa. E dessa maneira aqui. Então, aqui ele gerou a sua chave DKIM. Então você pega e copia, né? Esse aqui vai ser a entrada. Como ele coloca aqui, só que ó, domain key, ou domain key, né? Você completa aqui com seu domínio, ponto, né? Tributécnico, ou tutorial, tributécnico, botar todo o domínio certinho, que aqui ele coloca simplificado. Preste atenção na hora de colocar essa informação. Você vai botar essa, seguido do ponto, tutorial, tributécnico, ou de acordo com o seu e-mail. E mesma coisa, isso aqui ó, você pode copiar a partir do V aqui. Porque alguns servidores de DNS, eles meio que se complicam com essa aspa. Pode tentar com a aspas, mas se não der, você não inclui a aspa.
Parêntese não é para incluir realmente. O problema todo é essa aspazinha aqui que pode dar uma complicação. Tente com a aspa e depois tente sem para ver se dá certo. Verifica também no seu servidor se o DKIM está habilitado. Dando esse comando aí. Então está aqui, ó. O serviço está instalado e habilitado. Então vai funcionar corretamente. Então é importante que tenha esses três informações carregadas, né, no seu DNS para o seu servidor de correio eletrônico estar funcionando corretamente. Vamos então fazer mais alguns testes aqui para verificar se está tudo correto. Para continuar os testes do seu servidor, uma boa ferramenta é desse domínio aqui, do MX Toolbox. Então você consegue ver bastante informações. Então, por exemplo, vamos testar aqui o domínio. Então, olha aqui, dá todas as informações, está tudo certinho, né? Você pode ver também se você está numa blacklist, o registro SPF também. Então, está aqui, passou. Tem um problema aqui no lookup, mas isso aqui não dará problema. Outra coisa importante também é a parte do reverso. Então você confira o seu IP. Então ele tem que bater com o servidor. Muitas vezes você vai ter e-mail recusado se essa informação aqui não estiver correta. Então, MX Toolbox tem bastante informação aqui, ferramentas para você verificar, como diz aqui, a saúde, né, do seu correio eletrônico. A informação do DMARC, como eu te falei, tem que ter um e-mail para ele. Então, você pode criar aqui uma lista de distribuição. Então, eu criei aqui um e-mail, vou adicionar aqui uma conta. Isso aqui você pode deixar marcado, não tem problema. Essa aqui você tem que deixar marcado. A lista pode receber e-mail, senão não vai receber o e-mail dos relatórios. Então, vou mandar criar. Então, está pronto. Então, veio alguma mensagem para esse DMARC, para esse usuário, ela vai ser mandada para o administrador. Se você tiver mais administradores, você pode ir colocando aqui na lista. Então, já estaria toda a parte básica, né, do servidor configurado. Então, agora você já teria condições de receber mensagens. Vamos fazer, então, agora um teste de envio e recebimento de mensagem. Vou mandar uma mensagem do Gmail para esse admin. O administrador de correio eletrônico tem que saber ver logs. Então, uma coisa interessante é você poder acessar o log do Carbone. Então, com esse comando aqui, ó, sempre eu vou estar na conta errada. Vamos sair dessa conta aqui, que pode ser na conta normal mesmo, senão eu vou ter que ficar dando a senha dos extras e eu não tenho. Aqui as informações, vou tentar montar aqui deixar lado a lado aqui. Eu vou mandar um e-mail de um outro servidor para esse. Então está aqui o e-mail passou, essas informações aqui veio lá do Gmail. Então vamos agora acessar a conta do admin. Então está aqui a conta que foi enviada, ou melhor, o e-mail, né, que foi enviado. Então você pode aqui baixar as informações de e-mail para ver o conteúdo. Então ele veio do Gmail. Da mesma forma, eu vou responder agora essa mensagem. Então vamos acompanhar no log aqui.
pronto, foi mandado e já foi recebido lá com o Gmail. Então aqui a conta minha lá no Gmail, com as informações e a resposta. Estão vendo que tudo funcionando sem problema. Então, essa aqui seria uma primeira parte das configurações. Tem bastante configuração, seria configuração, seria refinamentos para você não estar sofrendo por spam, essas outras coisas. Vamos dar uma passada depois para ver quais seriam os mais importantes. Voltando aqui na administração, então vamos ver na parte aqui do servidor, que ele tem aqui a parte de configurações gerais. E na parte do MTA é onde você vai controlar a questão de spam. Então, por exemplo, rejeitar remetente não listado. Então, você marca isso aqui. Rejeitar destinatário não listado também. Rejeitar se o nome de usuário remetente não correspondeu ou estiver vazio. Então, tudo isso aqui você vai meio que filtrando. Lógico, se você colocar alguma coisa não estiver passando, né, geralmente o usuário vai reclamar com você. Então, tem que ver realmente se cabe ou não essa configuração. Então, essa daqui geralmente eu deixo marcado, né, endereço IP do cliente, nome de saudação, o cliente tem que ter um nome de rosto qualificado, tudo isso aqui evita spam. O endereço remetente tem que estar completo, então eu já deixo tudo isso aqui marcado. Configurou, pode dar um salvar e ele já aplica essas mudanças. Na parte aqui do COS, também não tem modificações, né? Isso aqui já vem a configuração normal. Então aqui você pode colocar também outras funcionalidades, né? Vamos voltar aqui no MTA, que é parte de anti-spam, antivírus. Então que você coloca aqui, se ativou o DKIM, você também manda verificar. Então notificar quando algo for colocado em quarentena. Isso aqui já é mais a administração do dia a dia. Vamos ver o avançado aqui. Login o login, né, da porta remota também. Aqui a fila, né, de e-mails. Você pode estar acompanhando aqui os e-mails que estão passando. Então, se tiver muito e-mail enfileirado, vai estar aqui. Aí você pode reter, aí você vai analisando cada um. Ó. Então, o spam geralmente, quando cai e pede resposta, fica tudo retido aqui, né? Porque está mal configurado o lado do camarada que faz spam, então você pode vir e esvaziar a fila, ou seja, apaga toda a tua fila. Fila de mensagens, obviamente. Então, essas aqui são as principais configurações, né, que o administrador do correio eletrônico tem que estar preocupado. Então, aos poucos, vocês podem ir verificando. A documentação também ela é bem vasta, né, e permite você tirar dúvidas do que está ocorrendo. No próximo vídeo eu farei mais algumas, ou trarei mais algumas, né, informações que seria de interesse aí do administrador de correio eletrônico. Então, o básico é isso, para você colocar um sistema o Carbone, né, no caso, no ar. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo, já sabe, deixa o seu like aí, recomenda aos amigos e até uma próxima. Um grande abraço a todos.